Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do curso gratuito de bambuaria, que é ofertado através da premiação Aniceto Mate, aqui da cidade de Maringá, com o apoio da Secretaria de Cultura de Maringá, a Prefeitura de Maringá e também da Universidade Estadual de Maringá. Nessa aula, a gente vai conversar novamente sobre manejos, só que agora com um foco mais na colheita e no foco já no bambuzal desenvolvido. Vamos conversar também sobre corte e colheita e, por fim, a gente vai finalizar o nosso papo conversando sobre tratamento, tá bom, pessoal? Na última aula, a gente conversou sobre produção de mudas, técnicas de manejo inicial, conversamos sobre bioconstrução lá na aula presencial, valorização dos trabalhos, e aí as pessoas ali na aula a gente fez uma série de atividades bem legais no presencial, foi muito divertido, tá bom? Então na aula de hoje a gente vai conversar sobre manejo novamente para fechar essa parte da aula, né? Trabalhando aí técnicas de colheita e corte e, por fim, tratamento, tá bom? Na última aula, a gente falou sobre técnicas de manejo para replantio, irrigação, aramento e coroamento e adubação. Além da identificação e marcação no ano de nascimento dos comos, né? Só que hoje a gente vai continuar com as partes mais práticas da manutenção, começando logo pela primeira delas, que é a técnica de limpeza e desbaste, tá bom? A técnica de limpeza e desbaste, pessoal, ela consiste em nós retirarmos dos bambuzais todos os comos que estão danificados, rachados, ou comos que estão secos, comos que estão com uma aparência muito fina ou com uma curvatura muito grande, né? Isso quando comparado com os outros comos adultos daquela toceira. Os comos muito velhos também são retirados, como com mais 6, 7 anos que já estão ali quebradiços, tá bom? Uma moita saudável de bambu, como vocês podem ver nessas fotos que eu estou trazendo aqui para vocês, ela deve ser bem arejada, bem aberta, e isso vai facilitar a entrada de luz, a entrada dos nutrientes, a ventilação natural daquele bambu, ele não vai virar uma parede fechada no vendaval, né? E além disso vai facilitar muito a sua colheita com comos mais retos, mais saudáveis e mais fortes, tá bom? Quando o cultivo é novo e ainda está na fase de estabelecimento, o nosso foco nesse tipo de manejo é o próprio treinamento do bambuzal como um todo, tá bom? Para a produção aí de varas ou mesmo brotos mais saudáveis e fortes, tá bom? Então, o congestionamento das moitas e o estabelecimento de um padrão de toceira é que vai facilitar aí no futuro as suas colheitas, tá bom? Essa etapa ela é realizada, então, nos bambuzais mais novos a partir do terceiro ano e aí a gente vai praticar ela anualmente, tá bom? E aí todos aqueles comos, como eu já falei, que são tortos, danificados, secos, finos ou velhos, eles vão ser retirados, tá bom? E aí a gente vai ter aquela padrão de comos muito mais fortes, muito mais retos, que é o que quem está produzindo busca, tá bom? O descongestionamento das moitas e o estabelecimento desse padrão de toceira vai facilitar a sua colheita, tá bom? É indicado nessa etapa que você já esteja realizando a demarcação de idade dos comos por ano, como foi indicado lá naquele procedimento anterior que a gente conversou. E assim você vai conseguir distinguir melhor também os comos maduros no seu bambuzal, tá bom? Naqueles bambuzais que eles já estão estabelecidos, bambuzais que já são um pouco mais velhos, aquele bambuzal que você vai colher na cidade, a gente vai encontrar um congestionamento absurdo de comos, tá? Então, como a gente está trabalhando com uma gramínea, imagina você, né? Como que a grama já cresce. Imagina um bambuzal com todo aquele porte, né? Então, nesses bambuzais a gente vai encontrar comos ali em diferentes estágios de crescimento, tá bom? Sobretudo com os deteriorados e muito velhos, tá? O que congestiona também a retirada de matéria-prima numa possível colheita e vai desfavorecer o crescimento sadio dessa planta, tá bom? Dificultando a absorção do sol, né? Nutrientes também vão ter uma dificuldade de ser absorvidos, vai atrair insetos xilófagos que vão se apropriar não só dos comos que já estão velhos, em decomposição, mas eles podem acabar se apropriando também dos comos novos, tá? Ou seja, é preciso você realizar uma intervenção sempre que você vai colher um bambuzal que nunca foi manejado, né? Se você pretende se tornar um profissional do mundo do bambu, cabe aí a responsabilidade de seguir o procedimento de desbaste de forma a multiplicar as suas chances de colher novamente, não só naquele espaço, mas como em outros, assim como as futuras gerações de bambuzeiros aí que você também vai treinar,
possam utilizar aquele material com qualidade, tá bom? Então, se você só tirar, o que vai sobrar desse bambuzal, né? É preciso essa série de cuidados quando a gente vai trabalhar numa colheita, tá bom, pessoal? Bom, a nossa próxima técnica é a técnica de desrama. Ela é tão importante quanto a técnica de limpeza e desbaste, tá bom? E a desrama, como o próprio nome já diz, ela é uma técnica onde a gente vai retirar os ramos da parte baixa desse bambu, tá bom? É uma técnica de realização anual, tá? Sempre em plantas com mais de 3 anos. E aí ali a gente vai tirar todos os ramos e folhas da parte basal da nossa toceira, tá bom? De modo que a gente vai contribuir novamente com o arejamento e a entrada de luz na base dessa toceira, tá bom? Ela pode ser feita, inclusive, junto com a técnica anterior, tá bom? Essa técnica ela vai aumentar o desenvolvimento rizomático desse bambuzal, tá bom? E vai proporcionar maior fitossanidade, né? Melhorando o desenvolvimento dos colmos em quantidade e diâmetro, tá bom? E por fim, também não menos importante, né? Facilitando a segurança, o manejo e a colheita dos colmos. Você não vai ter galhadas ali na região dos olhos, né? Isso é uma coisa muito perigosa dentro de um bambuzal. O procedimento ele tem que ser realizado, gente, com uma serra de arco ou um serrote tipo dente de tubarão ou mesmo uma tesoura de poda, se for uma galhada mais fina, tá bom? Se necessário, usando um extensor ali para fazer esses cortes, tá bom? Retirando-se todos os ramos e folhas numa altura mínima de 2 metros. No bambuzal onde passa caminhão, que passa trator, né? Você pode trabalhar ali retirando até a altura desse maquinário, tá bom? Nos bambuzais do gênero guádua, tá bom? Que são bambus com espinhos, você pode retirar todos esses espinhos até essa área também. Isso deve ser feito, tá bom? Com os alastrantes também, né? Que a gente fala um pouco mais de toceira quando a gente fala dessas técnicas, mas com os alastrantes também você pode fazer essa limpeza, tá bom? Assim você vai caminhar muito mais fácil e com seguridade dentro do bambuzal. Porque só quem andou já num bambuzal de alastrante sabe quantas vezes é dificultoso, principalmente um sem manejo, tá bom? Com todos esses colmos tortos, velhos, retirados, né, no desbaste, os ramos bem aparados na desrama, chega a hora então da gente mexer na raiz da nossa planta, tá bom? Então o nosso próximo procedimento de manejo, ele vai justamente falar dos rizomas, tá bom? Que é a poda de brotação. É comum, gente, sobretudo em bambuzais que não são manejados, a gente encontrar vários brotos emergindo de um mesmo como mãe, né? Saindo ali do mesmo como. Geralmente esses comos eles vão se desenvolver mal, tá bom? Isso por falta de água, nutrientes, né? O congestionamento ali, a luta por espaço e nutrientes e vai criar esse congestionamento no bambuzal inteiro, tá bom? Nesse caso, gente, a gente vai sempre podar os brotos mais fracos, tá bom? Mantendo sempre 1 ou 2 brotos no máximo de cada como mãe, melhorando assim a qualidade dos comos emergentes, tá bom? E criando aí espaço para mais manejo e colheitas, vai ter comos com uma maior qualidade, tá bom? Então é uma técnica muito importante para você que quer ter uma produtividade legal do seu bambuzal. Agora partindo, gente, para um procedimento, mais uma indicação, né? Que é indicada para os bambus alastrantes, os bambus de florestas, tá? Que tem como característica principal aí o lançamento de rizomas a grandes distâncias, né? Segundo alguns estudos apontam, podendo chegar aí a 10, 12 metros por ano de crescimento, tá bom? Então, imagina um bambu aumentando 10 metros de raio por ano, né? É uma coisa muito grande, que ele cresce em diferentes direções. Então isso faz com que os bambus alastrantes eles sejam considerados bambus invasivos, né? E apresentam aí um risco real, até mesmo algumas propriedades, cultivos ou biomas próximos, tá bom? Então a gente tem que trabalhar com essas famosas valas de contenção quando a gente pretende trabalhar com uma planta um pouco mais invasiva, tá bom? Esse risco de invasão ele não quer dizer que essa espécie não deve ser cultivada, tá bom? Principalmente cultivo comercial, gente. É um bambu de alto valor agregado, tá bom? Se não o que tem mais valor agregado do Brasil e o mais utilizado no Brasil e no mundo, tá bom? Mas para esse tipo de bambuzal a gente vai precisar seguir esses procedimentos de plantio criando as valas de contenção, tá bom? Para trabalhar com segurança. O planejamento de cultivo, utilizando barreira natural, gente, como ilhas, rios, estradas, é o mais indicado. E estradas movimentadas, tá bom? Isso fica é importante também falar. Todavia, a gente pode construir aí barreiras efetivas, né, em jardins ou áreas próximas a vizinhos e outros cultivos, né?
Geralmente a gente utiliza nesse caso barreiras de concreto ou lâmina metálica ou mesmo separadores plásticos, gente, de 1 a 2 milímetros, de 2 milímetros para cima, né? Sempre com no mínimo 50 centímetros aí de altura, tá bom? Porque os rizomos eles costumam crescer numa faixa de 20 a 40, 60 centímetros. Então tem que ser uma barreira grande, tá bom? Como são áreas maiores, gente, a gente utiliza geralmente as valas de divisa, né? Que elas são alocadas, então, nos extremos da área de plantio, com aproximadamente 50 centímetros de largura por 50 centímetros de profundidade. Nunca menos do que isso, tá bom? Alguns cultivadores ainda adicionam dentro dessa valeta, tá bom? Uma outra barreira física, direcionando os brotos novos ali para baixo quando eles nascem. E aí, anualmente, durante a brotação que acontece na primavera, eles vão lá e fazem a limpeza dessa vala, né? E por fim, aí com a limpeza dessa vala, você vai mantendo o bambuzal recuado até aquele espaço, tá bom? O problema das valetas é a própria limpeza que você vai ter que ficar fazendo ali de tempos em tempos, né? Uma vez que ela vai se encher de terra, com o tempo, de folhas. Então existe um cuidado muito especial para quando a gente trabalha com esse bambu, tá bom? Bom, partindo aí para uma técnica de manejo ou uma indicação inteligente de como se utilizar a terra, a gente parte aí para o último elemento, que é o consorciamento, tá bom? Hoje em dia, pessoal, sobretudo para aqueles mais despertos, né, o consorciamento de plantas é uma das mais importantes questões quando a gente fala em cultivo consciente e sustentável, tá bom? Principalmente para plantas como o bambu, que tem uma floração egrégora, tá? Então a gente não vai fazer uma monocultura de bambu. A gente discutiu isso lá na aula de morfologia e anatomia, né? Que os bambus, eles deveriam ser plantados aí, se você vai trabalhar com cultivos, com pelo menos 3 espécies, uma vez que a floração é gregária, né? E você vai acabar perdendo esse bambuzal caso todos eles floresçam ao mesmo tempo, tá bom? Além disso, gente, a gente pode utilizar aí, como eu também falei naquela aula, né, as madeiras de raízes profundas, consorciadas, né, a fim de a gente maximizar essa circulação de água entre a água profunda e a água da superfície, que é o que o bambu usa, tá bom? Então, trazendo essa riqueza de nutrientes aí para o solo, possivelmente, com uma trituração desse material. A gente tem ainda, durante o intervalo de crescimento da muda, gente, num cultivo de bambu, uma área ali subutilizada, né? A gente está, às vezes, trabalhando com espaçamento de 10 por 10 e tem toda aquela área subutilizada que dá muito trabalho para manter roçada e limpa. Então, a gente pode trabalhar com a produção de alimentos, tá bom? Sobretudo para aqueles pequenos agricultores, tá? O bambu ele vai demorar ainda alguns anos para crescer. Então, esse consorciamento ele favorece não só o cultivo de alimentos ali no local, mas ele também vai ajudar você no controle de ervas daninhas, né? Uma vez que você não vai deixar crescer erva daninha se você está trabalhando com cultivo ali, vai reduzir a evapotranspiração do seu espaço, aumentar a camada de matéria orgânica no solo e ajudar nessa manutenção ali, né? Uma vez que você não vai ter que ir lá só para cortar mato e tirar ervas adventícias, né? Você vai poder trabalhar com a produção de alimento naquele espaço, tá bom? O consorciamento de alimentos no cultivo de bambu, ele pode ser levado até o fechamento completo do dossel das moitas, tá? Esse fechamento ele geralmente ocorre entre 4 e 6 anos, tá bom? A depender, é claro, da manutenção no cultivo das condições climatológicas do seu espaço, tá bom? Nos 2 primeiros anos do cultivo, que ele está bem pequenininho ainda, você pode cultivar aí plantas com uma alta demanda de luz, tá bom? Tendo só uma atenção especial para não intercalar plantas que têm necessidades nutricionais parecidas com o do bambu, né? Então não adianta plantar um milho, um trigo ali, que você vai estar roubando nutrientes que deveria estar indo para esse bambuzal e vai aumentar o seu tempo de espera para que o bambuzal finalmente tenha um potencial de crescimento legal, tá bom? Com o fechamento dos dosséis dos bambuzais a partir do 2º ano, torna interessante a gente plantar aí plantas que têm um pouco mais de preferência para sombras, tá? Mas quais cultivos eu posso usar, Mauro? Bom, vamos lá. Cultivos intercalares ali, né, comuns no 1º e no 2º ano são a soja, mandioca, mostarda, pimenta, tubérculos, abacaxi, banana, gente. Banana é ótimo, dá muita matéria orgânica que pode ir voltando para o solo ali. Ervilha, tá? Feijão guandu, lentilha, feijão boer, amendoim, né, moringa, mamão. São várias plantas aí que você pode estar utilizando. Então imagina o potencial que você pode trabalhar nessa área, né, com uma agrofloresta
junto com o seu cultivo. Posteriormente, você vai ter que trabalhar com plantas que têm menos necessidade de sol, né? Como o gengibre, o açafrão, uma batata doce, um inhame, né? Que são plantas aí que adoram sol, ou plantas medicinais também podem ser adicionadas, tá bom? Lembrando que um cultivo comercial de bambu, gente, ele costuma demorar entre 7 e 10 anos para dar comos maduros e fortes aí para a construção civil, tá bom? Logo, utilizar o espaço de uma outra maneira nesse início de produção vai rentabilizar e aumentar a sua produção por metragem cúbica de terra. Não metragem quadrada, não. Uma vez que você pode trabalhar com diferentes estratos, né? A gente está trabalhando com bambu, que é um extrato futuro alto, pode estar trabalhando com mamão, pode estar trabalhando com milho e abóbora juntos, a gente pode estar trabalhando com outros elementos aí também, tá bom? Bom, agora a gente partindo para uma parte que a gente fala sobre a densidade de bambu no bambuzal, tá bom? Para a gente fechar aí com chave de ouro esse capítulo, eu vou explicar de forma bem curta esse detalhe, né? Porque é mais só para a gente pensar nessa questão, tá bom? Esse aqui é bem pouco discutido dentro dos cursos de bambuaria, que é a densidade e composição de bambuzal, né? Porque é um tópico um pouquinho chato, mas eu vou começar falando sobre a densidade intertoceira. A densidade intertoceira ela vai nos dizer sobre o número de toceiras por hectare de cultivo. Vocês lembram que na última aula eu trouxe uma tabelinha e falei para vocês, gente, se a gente for trabalhar com cultivo, é esse espaçamento que a gente tem que usar para os de pequeno porte, de médio porte e de grande porte? É justamente sobre isso que a densidade intertoceira vai falar. Se a gente tem um bambuzal com uma baixa densidade de bambu por metro quadrado, a gente vai ter uma exposição muito grande do dossel do bambu, né, a parte baixa ali do bambu, à luz solar. Isso aí vai acarretar com que a gente tenha comos curtos, devido à falta de nutrientes, né, devido à falta de competitividade por luz desse bambuzal, tá bom? E o mesmo vai ocorrer, gente, um solo com baixa umidade, tá bom? Ou um solo com pouca quantidade de nutrientes, ou um solo com muitas ervas daninhas, tá bom? Isso tudo vai resultar em comos curtos e mais finos, então, enfim, essa baixa produtividade, tá bom? Se a nossa densidade intertoceira, que nos diz sobre o número de toceiras no hectare, ela está em excesso, ela está muito grande, tem muita toceira por metro quadrado, a gente vai ter o contrário, a gente vai ter uma competitividade por luz muito alta, né? Uma competitividade por espaço, pela própria umidade do solo e também por nutrientes. Então, isso também vai atrapalhar a nossa qualidade de cultivo, tá bom? Então, manter essa densidade ideal de cultivo, ela vai ser crucial para que você tenha altos rendimentos dentro de um bambuzal, tá bom? A gente já falou sobre isso no capítulo anterior, sobre a quantidade ideal, mas eu vou só pontuar aqui para vocês lembrarem, tá bom? Os bambus de pequeno porte, bambus considerados aí com diâmetro de até 6 centímetros, a gente vai trabalhar com espaço de cultivo de 4x4 ou 4x3, tá bom? Isso aí vai fazer com que nós gastemos 600 a 800 unidades de bambu por hectare, tá bom? Agora aquele bambu que é um pouquinho maior, né, que tem ali um diâmetro de 6 a 10 centímetros, um bambu que a gente considera aí de porte médio. A gente trabalha ali com espaçamento um pouquinho maior, 5x5 ou 4x5. Vai reduzir o número de unidades por metro quadrado também, tá, pessoal? Deixa eu trabalhar ali com 400 a 500 unidades por hectare. Agora já os bambus gigantes, bambus de grande porte, né, diâmetros mais do que 10 centímetros ali de como, a gente vai trabalhar com espaçamento ainda maior, um espaçamento de 7x7 ou 10x10, tá bom? E aí trabalhando aí com 200 a 200 unidades por hectare. Então não adianta você espaçar muito também o seu bambuzal, porque isso vai atrapalhar, tá bom? Ou juntar muito, né, achando que você vai ganhar mais aí tendo muitas plantas por hectare, tá bom? Mas e dentro da toceira? Só na nossa toceira, a gente estava falando de número de toceiras por hectare. E dentro da toceira, né, que é o intratoceira. Qual que é o número de comos indicado, tá bom? Gente, é um pouquinho complicado, mas para a otimização de uma qualidade de material, né, uma quantidade ali significativa de comos, de qualidade, é preciso a gente manter um número razoável de bambus. Isso vai variar um pouco com o local onde ele está cultivado, tá bom? Mas para a maioria das espécies é indicado a gente manter ele só de 12 a 20 comos de bambu, tá bom? Quando cultivado já em regiões mais retas, né, sem muito vento. Agora, quando ele está numa região de muito vento, uma região muito inclinada, num solo não muito estável,
a gente pode dobrar esse número de peças, tá bom? Mas quem vai nos falar sobre isso também é a questão de composição de idades, tá bom? Porque a gente tem que ter um equilíbrio de composição nesse bambuzal. Por isso que é tão importante você marcar o ano de nascimento ali das peças, tá bom? Mas o que é, então, essa tal de composição de idade, pessoal? Essa questão da composição de idade, ela nada mais é que a composição da toceira com diferentes idades de comos, né? É indicado aos cultivadores, gente, a manutenção dos bambuzais com comos em diferentes estágios de maturação, né? O que isso quer dizer? Que você vai ter que manter ali uma proporção de comos que nasceram há 5 anos atrás, há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, há 2 anos atrás e há 1 ano atrás, tá bom? Os bambus alastrantes, por exemplo, enquanto os comos de 1 ou 2 anos eles estão ali numa fase de crescimento, né? A gente já vai demonstrar um pouco disso, que nessa fase de crescimento o bambu ele tem uma alta capacidade de geração de broto. Os comos com mais de 3 anos, eles já vão estar numa fase de maturação, né? Então ele não está trabalhando ali para produzir novos comos. Então é muito importante que você mantenha esse equilíbrio, porque por mais que esse como de 3 anos ele não está tão forte para lançar novos comos, ele é um como forte para resistir a vento, né? Ele vai ajudar na proteção e ele também vai ajudar na nutrição desse bambuzal como um todo até que ele amadureça, né? De modo geral, gente, é necessário manter, então, um número igual de comos de diferentes classes de idades, tá bom? E elas aí podem ser mantidas e controladas através do controle de idade de cada como, tá bom? Então, por exemplo, se você tá lá com um bambuzal que tem 12 varas de bambu, né? O número de varas colhidas em cada ano vai ser de 4. No ano 1, 4. No ano 2, 4. No ano 3, também 4. E isso vai permitir aí que 4 novos brotos fortes, eles cresçam a cada ano, né? Então, logo a sua moita vai ter 16 comos novos, tá bom? Na época de colher, você vai lá e tira 4 comos ali. E aí, ano a ano, você vai ter essa colheita bem otimizada, tá bom? Comos de extrema qualidade. Bom, mas às vezes isso acaba parecendo um pouco teórico até, pessoal. Sobretudo para aquele pessoal que colhe ali em bambus que já estão estabelecidos, não é mesmo? Bom, a gente já sabe aí, vamos falar agora então de colheita e corte, né? A gente já sabe que o nosso bambu é uma planta que é considerada uma gramínea, uma espécie utilizada muito no mundo, né? Uma espécie que tem também características lenhosas e ela tem uma grande característica de produção de comos anualmente sem necessidade de replantio, tá bom? Esses comos, eles costumam amadurecer entre 3 e 5 a 6 anos, tá bom? Sendo que os comos maduros, eles não vão estar produzindo os novos brotos, tá bom? Por isso que você pode tirar aquele como dali também. Como o ciclo de vida do como, então, é de cerca de 5 a 8, 10 anos, né, para a maioria das espécies, isso significa que se o bambuzal não for corretamente manejado, gente, ele vai passar risco de correr de ser incendiado, né, numa época de seca, vai correr risco de praga, uma vez que vai ter bambus secos e velhos lá dentro, e isso aí vai atrapalhar bastante o seu trabalho, tá bom? Então, o que a gente fez? Baseado na ideia de que o bambuzal ideal, aquele com 12, 16 comos, é muito difícil, né? Aqui na Bambusa, que a gente colhe em ambiente urbano, que colhe em bambuzais ali já antigos, a gente criou algumas regras de colheita, né, com o passar dos anos que eu vou estar falando para vocês. Bom, só tomar uma água aqui, pessoal. Eu vou mostrar depois ali como que é feito o corte, né? Mas a primeira regra de ouro, gente, é que nenhum corte aberto é permitido no bambuzal, né? Não é permitido que a gente deixe copinhos, corte inclinado, deixar rachadura em comos, tá bom? A outra regra é que todos os comos de bambus mais velhos ou comos maduros, eles vão ser colhidos ali com mais de 4 anos, tá bom? E aí a gente vai deixar só alguns comos para manter essa proporcionalidade daquele bambuzal. O número de comos que a gente colhe em um ano, ele nunca é superior ao número de estacas que surgiu no ano passado. Então a gente sempre está visitando esses bambuzais para averiguar essa questão, quanto que está brotando naquele ano, dar uma limpada nos brotos, dar uma limpada na galhada, desramar, dar uma arada no terreno, para ano que vem a gente estar lá de novo, tá bom? A outra questão, gente, é que todos os bambus mortos e secos, né, bem como todos os detritos, galhadas, comos jovens que a gente tirar ali do bambuzão, eles devem ser cortados e retirados do bambuzal, retirado ali de perto da moita ou da floresta, para também não atrair pragas, tá bom? Tem que ser retirado pelo menos uns 6 comos de idade, com um ano ali,
de maneira uniforme na toceira quando a gente vê um grande aglomerado, tá bom? Então a gente tira de 6, geralmente acaba tirando um pouquinho mais, tá? Para dar uma limpada naquele bambuzal também. Não adianta a gente só tirar os maduros e deixar aquele monte de como jovem ali, porque a gente tem que manter um equilíbrio nessa toceira, né? Então a gente já faz essa questão. E também a gente não permite para que nenhum de nós da bambus escave os rizomas jovens, tá bom? Exceto se a gente for fazer alguma propagação de bambu, tá bom? A gente não trabalha com essa escavação geralmente, porque isso vai às vezes machucar um como novo que está vindo ali, às vezes vai fazer mal para aquele bambuzal, tá bom? Mas os rizomas que estão velhos, secos, tudo tortos, lá, a gente tira nesses manejos, tá bom? O que mais? Deixa eu só ver aqui, gente, só um segundo. O corte no como ele tem que ser tirado no máximo a 10 centímetros acima do solo, o mais rente possível, e o mais rente possível com um nó também, a fim de evitar que fique um copo onde junte água e fungo e extrai aquele bambu também, tá bom? E a gente sempre usa ferramentas do tipo serra para cortar o bambu. Serrote, serra de arco, motosserra, nunca facão, nunca machado, tá bom? Porque isso vai rachar, vai deixar o bambuzal doente, então os elementos de cortes bons ali. Eu vou mostrar depois como que tem que ser o corte, quão próximo do chão ele tem que ser e quão rente com o diafragma tem que ser também, tá bom? E a regra de ouro, todo EPI é imprescindível para você fazer uma colheita de segurança, tá bom? A colheita e o manejo de bambuzal, gente, ela é uma parte essencial para a própria sobrevivência do bambuzal e do nosso trabalho, né? Então, uma boa produção, um bom bambuzeiro, ele começa com a escolha adequada de comos, né? Ele começa observando idade, fazendo uma seleção de acordo com o número de comos maduros, jovens, brotos, né? Ele respeita o trabalho também da natureza, e isso é parte essencial do nosso trabalho, tá bom? Numa situação ideal, gente, é claro que no bambuzal você vai ter a tabelinha, anos de nascimento, quantidades de chutes, você vai ter tudo isso, né? Para acompanhar esse desenvolvimento do bambuzal. E eu tenho certeza que você vai colocar isso na sua prática ao longo do tempo, tá bom? E aí você vai ter sempre isso de uma forma muito organizada, tá? Mas isso nem sempre é possível e é por isso que eu trouxe alguns critérios de corte aqui para a gente tentar pensar como que a gente vai cortar. Então, quando a gente chega no bambuzal, primeira coisa que a gente vai olhar, posicionamento e crescimento das fibras, tá bom? A gente vai selecionar as varas que tem como os retos, vamos tirar aquelas tortas, né, que tem uma redução de tamanho, às vezes, se a gente notar isso, a gente vai tirar do bambuzal, mas a gente vai selecionar, então, pelo posicionamento das fibras, pelo diâmetro e pela saúde daquele como, né? Será que ele está já maduro, né? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês as fases de desenvolvimento, vai ficar um pouquinho mais fácil de identificar, tá bom? Quanto ao adensamento da troceira, a gente tem que verificar se existe realmente ali comos de boa qualidade, né, com disponibilidade para corte. Muitas vezes o bambu vai estar tão congestionado, gente, que quando a gente olhar, vai ter bambu por fora, só vai ter comos jovens, né? E aí, para chegar lá, a gente vai precisar usar algumas técnicas de corte que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Mas a gente vai ter que retirar alguns comos jovens para poder trabalhar. Isso é importante, a gente entender por onde a gente vai começar a trabalhar ali, tá bom? A produção real ou que pode ser realmente utilizado, gente. Eu diria que 40% a 60% do que a gente tira num bambuzal, quando ele está sem manejo, quando a gente vai fazer essa colheita e esse manejo, esse material ele não vai ser útil para a construção civil, tá bom? Porque ele vai ser um material, às vezes, muito jovem. Então, todo o cuidado nesse momento é pouco. Eu sei que dá vontade quando você colhe um gigante jovem lá, aquela peça linda de 10, 15 metros de altura, com um diâmetro enorme, bem clarinha, bem bonitinha. Eu sei que dá vontade de te levar, mas não leve se você for trabalhar com construção, por exemplo. Existem outras finalidades para os bambus jovens que você pode estar trabalhando, tá bom? Então, todo esse cuidado com a identificação de uma produção real ali de comos que você precisa é importante, tá bom? E aí também a gente tem que pensar na distribuição e no planejamento dessa coleta de comos, né? Você vai ter que selecionar áreas ali no bambuzal onde você vai tirar. Geralmente, bambus maduros, eles têm no exterior uma quantidade enorme de brotos e no interior ele vai ter os comos mais maduros, tá bom? Então, para a gente garantir essas colheitas futuras, a gente tem que tomar cuidado ali como se distribui isso para não tirar muitos comos jovens e atrapalhar a composição e a densidade da nossa toceira, tá bom? Com esses cuidados, gente, com o tempo esse bambu vai ficando cada vez mais saudável, tá bom? Mas afinal,
como é que a gente identifica esse tal grau de maturidade de uma peça, né, de bambu para colheita, tá bom? O bambu, gente, ele é o único tipo de biomassa vegetal comparável à madeira, né, que permite esse usufruto continuado e renovável, né? Então, o manejo adequado do bambuzal vai revigorar e revitalizar ele, vai deixar ele sempre mais forte. Cada espécie tem características químicas e físicas distintas para a gente identificar um grau de maturidade para utilizar lá na construção civil, né? E por isso até mesmo que elas têm diferentes tipos de uso. Então, cada tipo de espécie vai exigir um pouquinho de especificidade ali no manejo e também no grau de maturidade. Por isso eu indico sempre a demarcação, tá bom? As colheitas, gente, quando a gente vai fazer, vão sempre priorizar, é claro, as varas adultas, né? A gente sempre vai trabalhar ali tentando aumentar a entrada de luz, né? E vamos preservar os colmos ali mais jovens e os brotos, tá bom? É por isso que essa identificação por idade é algo a ser almejado e tão importante, tá bom? Os detalhes quando você vai no bambuzal. Pô, você olhou lá o bambu, ele tá com bainha, com cauliniar ainda, ele tá com uma cor mais clara, né? O som também pode ser um elemento para te ajudar a verificar o grau de maturação. Vou falar um pouquinho dele ali para frente, né? Então tudo isso vai ser importante. Então eu vou descrever aqui para orientar vocês como que é mais ou menos o desenvolvimento do bambuzal do primeiro dia à morte daquele cômodo, daquele indivíduo dentro da toceira, tá bom? A primeira infância, por assim dizer, do bambu, ela dura 1 ano, né? Então a gente divide ela ali em 2 etapas. De 0 a 30 dias, a gente vai ter ali naquele bambuzal ainda um broto, né? Ele vai ser muito macio, vai ter aproximadamente uns 90% de água, e a função dele ali é só fazer parte das gerações futuras, né? Aplicabilidade, comida para humanos e animais, gente. Com 30 dias a 1 ano, o como ele vai começando a se tornar, como se diria, uma criança, né? Os tecidos internos deles vão ficando mais delgados, os galhos e as folhas, né, as raízes, elas não estão totalmente desenvolvidas, mas elas já estão ali, né? A parede celular da fibra vai ficando um pouco menor, né? Ele possui ali uma grande quantidade de água ainda e também uma grande quantidade de amido, tá? Que é o que vai trazer o xilófago, tá? Então por isso também ele é meio chato de você levar para casa, né? Mas eles são cômodos que a gente considera imaturo. A função dele ali, principalmente fazer parte da geração futura, tá bom? Mas a aplicabilidade dele já começa a mudar. A gente pode usar de maneira acometida esse bambu para a produção de cordas e cestarias ali, né? A partir de 7, 8 meses, a gente já pode utilizar ele para esse sentido, porque ele vai estar bem maleável, tá bom? Nos entocerantes, gente, a gente vai ver ainda que o bambu vai estar coberto pela bainha do como, né? Enquanto nos alastrantes, esse bambu, como não tem a bainha do como, ele vai estar com um verde bem clarinho, bem vivo, né? Uma cara de limpo, de novo, assim, quando comparado com um adulto, tá bom? Bom, posteriormente a gente tem a juventude desse bambu, que é ali de 1 a 2 anos, né? Que é quando o sistema radicular, as ramificações foliares, né? Elas já estão desenvolvidas, tá bom? Sendo assim, eles possuem uma maior capacidade para fotossíntese e, consequentemente, estão absorvendo muito mais nutrientes, né? O como, gente, ele vai encontrar ali no auge do metabolismo dele, tá? Então, ele está no auge da produção também de novos brotos a partir daquele como mãe. O teor de água e amido ainda é bem alto, tá bom? Sendo assim, os comes não, eles são bem suscetíveis a ataque de xilófagos, tá bom? Se colhidos aí nessa fase cedo ainda, tá bom? A principal função dele dentro da toceira passa a ser justamente a geração de novos brotos, né? E o fornecimento de nutrientes àquela própria toceira. Aí o grande detalhe de extrair um como desses, né? Por isso exige muita sabedoria. Isso porque, por mais que ele possa ser utilizado para a fabricação de esteiras e de cestarias, ele é muito importante para o desenvolvimento daquele material. Mas ele é muito daquele material não, desculpa, daquele bambuzal, tá bom? Mas ele é muito utilizado nessa fase para cestaria e esteiras, justamente pela facilidade que a gente tem de desinstalar as ripas. A partir dos 2 anos, o nosso bambuzal já vai entrar na fase adulta, né? Com 2 a 3 anos, ele chega então à fase adulta e passa a ter uma alta capacidade de nutrição fisiológica, tá bom? Mas a sua capacidade de produção de novos brotos
já começa a declinar quando comparados aos colmos de 1 a 2 anos. A densidade da madeira e a resistência ela começa a aumentar. As paredes já estão ali com elas já estão mais espessas, tá bom? E os teores de amido e água também estão reduzindo ali quando comparados aos colmos de 1 a 2 anos. Mas ele ainda é um colmo com bastante amido, tá bom? Então ele é mais suscetível ao ataque de xilófagos que um colmo maduro. Nos bambusais alastrantes, gente, a gente vai percebendo a cor ainda viva nos colmos, mas ele vai perdendo esse crescimento de ramos laterais. E ali, sempre nos bambusais dos filostaques, a gente tem um anel branco, né, que é visível. Ele vai indicar que ele tem um bambu, esse anel branco ele vai indicar justamente um bambu adulto, mas ainda no maduro. A partir do momento que ele vai amadurecendo, esse anel tende a escurecer, tá bom? Nos alastrantes. A função desse colmo, que está com 3 a 5 anos ali dentro da toceira, ou da floresta, né, é justamente a geração de novas mudas, de novos colmos, com uma pequena, bem baixa, né, comparado com o 1 a 2 anos, mas ele tem uma alta capacidade de fornecimento de nutrientes, como eu falei, tá bom? Então esse novo colmo, ele tem ali as raízes completamente desenvolvidas, ali com 3 a 5 anos, tá bom? Assim como o seu sistema de rizoma. Logo, a função dele também passa a ser proteção dos novos colmos, né? Os ventos, chuvas, então ele vai ajudar a proteger os irmãos e os filhos ali, tá bom? Esse colmo ele pode ser usado já para produção de móveis, para produção de estruturas, para construção com elementos não estruturais, e ele tem sido muito utilizado pela indústria do papel e pela polpa com essa idade também. Notem que ele já começa a ter os fungos e líquens ali no colmo, né? Isso vai sendo um indicativo de maturidade para o seu bambu, tá bom? Com 3 a 5 anos, gente, ele entra então na fase de maturidade, tá bom? A parede celular das fibras, ela tá num ótimo estado de concentração de lignina, nem muito, nem menos, né? Oferecendo então uma excelente qualidade estrutural. 5 anos é ideal para corte ali para estruturas, né? A produção de folhas ela vai começar a diminuir e esse bambu ele passa a ter então uma baixa quantidade de amido e umidade, tá bom? Nos alastrantes grandes, né? A gente tem a formação dos líquens e dos fungos, mas quando a gente está falando aí de bambus mais finos, a gente não vê tão fácil esse fungo para me indicar um bambuzal maduro, né? Então, o que a gente pode olhar? A cor do bambu, que vai ficando mais escura, mais intensa, né? A perda da visibilidade daquele anel branco no diafragma, na face externa da casca, né? Que ele vai ficando mais amarronzada, mais escura. A gente vai ter que observar esses outros tipos de elemento, tá bom? Nessa fase da vida, o bambu ele já perdeu a capacidade de geração de novos brotos, tá bom? Sendo então considerada a sua melhor idade pré-colheita. A indicação de uso, então, vai para elementos estruturais e produtos industrializados, tá bom? Mas, eu acabei pulando aqui o slide, pessoal, não mostrei para vocês, né? Mas o nosso bambu, ele continua ali, pulei. Ele continua, então, até a sua velhice, né? Com 5 a 8 anos, com 6 a 8 anos, eu diria, um pouquinho mais, né? O bambu já passa a ser considerado velho. E a gente vai notando esse declínio da atividade fisiológica, né? Assim como a qualidade da madeira. Pela própria qualidade da madeira, a gente consegue notar isso. Ele vai se tornando mais quebradiço, mais seco, mais leve, né? A gente tem aquela alta concentração, a lignina, né? Que estava numa concentração ideal, passa a ficar muito alta a concentração dele. Então, as paredes das células, elas vão se fechando, né? E o colmo vai tornando mais fraco devido a essa falta de elasticidade que é tão utilizada no mundo da construção com bambu. Nessa fase, gente, o teor de amido e água, eles são relativamente baixos, né? E o bambu, então, começa a perder peso. A colheita até 5 anos, até 6 anos ali, ela é indicada posteriormente isso. A gente passa a utilizar esse bambu para usos não estruturais, tá bom? Uma decoração, uma lâmpada, talvez funcione, mas tem a possibilidade de rachar, ele já não está um bambuzal tão legal. A partir dos 8 anos, a gente tem, então, a maior parte das bibliotecas vão trazer isso, que a gente tem a fase de morte do bambu, né? A gente tem a obstrução completa daqueles vasos condutores que estavam alimentando o bambu, então ele entra numa fase de ineficiência fisiológica, né? Que vai provocar a morte desse colmo dentro da toceira. A gente olha nesses bambuzais uma brusca redução de peso, né?
com a secagem dele, ele começa esse processo geralmente de amadurecimento dentro do bambuzal. Então é muito necessário a gente estar fazendo essa limpeza também, tá bom? Então assim, pessoal, é o desenvolvimento de bambu a cada idade, tá? Então assim como vocês viram, observar esses atos é muito importante, né? Observar essa presença do fungo, essa maturidade, observar alguns anos, um crescimento do bambuzal, para a gente entender como fazer a identificação visual. Porque o ideal é a gente fazer a demarcação, né? A gente consegue muito mais qualidade, tá bom? É claro que isso pode, essa questão do fungo, principalmente dos fungos e dos líquens, pode mudar muito de região para região, tá bom? Regiões mais úmidas, elas vão estar propensas, é claro, a mais aparecimento de líquens, né? Por exemplo, enquanto regiões mais secas, eles vão ter bambus ali com menos líquens e menos fungos, tá bom? Por isso também que a classificação visual ela é tão imprecisa, tá bom? Mas, de qualquer forma, ela está dentro da realidade de muitos bambuzeiros, né? Então, a observação é um processo muito importante para você que vai trabalhar com bambu. Assim como ouvir, tá bom, pessoal? Se você bater com um facão no como, a gente vai ter diferentes sons quando você bate num como maduro e quando você bate num como jovem, tá bom? O som, quando você bater com o facão, o som agudo vai te indicar um bambu imaturo, enquanto o som grave, pesado, ele vai te indicar um bambu maduro, né? Mas, enfim, e quanto ao período de corte, por que eu trouxe essa lua aí, né? Bom, eu vou detalhar, na nossa aula, na sala de aula, não detalhei tanto essa questão da lua, mas aqui eu vou estar detalhando um pouquinho para vocês, para falar sobre a influência da lua e dos meses sem R na nossa colheita, né? Quando a gente fala de bambu no nosso meio, aqui no Brasil principalmente, logo alguém já vem falar sobre colher bambu somente na lua minguante, nos meses sem R, né? Na história, a gente tem diversos relatos relacionados com a lua, desde lá da época antiga, né? E a espécie humana sempre teve essa ligação e essa observação muito forte com a lua, né? E principalmente com a questão da biomassa, tá bom? Deve-se então, gente, segundo essa lenda, cortar o bambu na lua minguante, de preferência nos meses que não tem R para a gente fugir das chuvas, tá? Isso se refere, gente, ao fato de que o bambu não vai sofrer, segundo esse conhecimento popular, né, nenhum tipo de tratamento e ele vai ser usado logo após a secagem, né? Pois acredita-se aí que nessa fase da lua o bambu vai ter uma menor concentração de seiva e, por consequência, ele vai ter uma menor concentração de amido, né? Já que a lua minguante ele não vai estar puxando essa seiva lá para cima cheia de amido, né? E o que, consequentemente, vai diminuir o ataque das brocas e dos xilófagos devido a esse menor teor de açúcar. Porém, gente, até hoje não tem nenhuma comprovação científica relacionada ao bambu a esse respeito, tá bom? Porque o que atrai os fungos e os xilófagos, os insetos em si, né? Os fungos não, desculpa, os insetos, né? O que atrai os insetos para o bambu recém-cortado, gente, é justamente o açúcar da seiva, né? Os grãos de amido. Sendo que tanto a seiva quanto o amido, eles se encontram ali nos vasos que conduzem a seiva, tá bom? Então, antes da colheita, a seiva ela pode se deslocar para cima e para baixo nesses vasos por causa da perda de umidade, pelas folhas, né? E a lua favorecendo esse deslocamento de cima para baixo, junto com isso. E também tem o deslocamento de baixo para cima e de cima para baixo, tá bom? Dentro desses vasos, levando os açúcares para o rizoma quando eles estão numa fase de crescimento e levando lá para cima quando ele precisa, tá bom? Então, assim, a fase da Lua, ela vai alterar um pouquinho a força ela vai alterar a força da gravidade sobre os líquidos, mesmo os líquidos dentro do como, e isso a gente observa muito fácil nas marés, né, no deslocamento de seiva dentro das plantas, né? Então tem muita gente que afirma que os açúcares, eles vão ser tão concentrados ali nos vasos, eles vão sair ali do rizoma e vão estar dentro do bambu e vai ter um bambu mais doce, tá bom? Mas uma coisa é certa, gente, o grão de amido, que é o que o xilófago quer, ele é algo sólido. Ele não vai se deslocar, portanto, junto com a seiva, e por isso a fase da lua não vai ter alteração significativa da quantidade de amido no como, tá bom? Vários estudos científicos, inclusive, já embasam isso que eu estou falando para você, que a lua e o mês sem R, né, ele não vai influenciar na durabilidade do bambu. Isso não é uma causa e efeito verossímil, tá bom? Então, gente, qual que é a melhor época de colheita? Melhor época de colheita, gente, é época seca na sua região, tá? Nem toda a região do país no mês sem R não vai chover, sabe?
Então, a melhor época são as épocas secas. Quais são os meses mais secos da sua região? Melhor horário que não tem sol, tá bom? Começo da manhã, fim de tarde. Isso pelo fato de não ter tanta água em circulação, de não ter tanta atividade dos xilófagos, tá bom? Pela menor umidade do ar. Isso vai contribuir muito mais para a secagem, para evitar ataque para o bambu do que colher numa lua minguante ou no mês sem R, tá bom? Além disso, a gente pode acrescentar outros benefícios de uma colheita nessa época, né? Por ser coletado na época de seca, por exemplo, a gente tem uma menor taxa de funcionamento do metabolismo da planta. Isso devido às baixas temperaturas associadas a essa época nas zonas tropicais e subtropicais, tá bom? Como também chove menos nessa época do ano, o rendimento do trabalho, principalmente com as espécies intolerantes, tende a ser melhor, já que os comos não ficam escorregadios, né? A gente tem um menor peso, e isso é muito significativo quando você for carregar bambu o dia inteiro, vai facilitar o transporte, né? Mas sendo o bambu um ser vivo, não uma madeira, ele vai ficar, claro, suscetível a um ataque de praga, um ataque de xilófago ou uma doença, tá bom? Como da broca, por exemplo, esse xilófago tão presente no mundo do bambu, né? Mas ele se encontra em uma menor quantidade na região na época das secas, tá bom? Então reduz essa probabilidade de ataque aí. Mas é necessário tratar esse bambu. Mas afinal, então, qual que é o melhor período de colheita, né, pessoal? Vamos definir isso para vocês, tá bom? A colheita ou o corte, gente, ela tem que ser realizado, como eu disse, primeiramente nas estações secas, então fora dos períodos chuvosos da sua região, né? Isso porque nosso teor de amido e umidade vai ser comparativamente menor, tornando os comos menos suscetíveis aos ataques. Ela jamais deve ser realizada, então, também durante um período de brotação, que pode durar até 4 meses. Então, fora desse período, você pode colher o ano inteiro, tá bom? Mas como que é esse período de brotação, né? Quando ele está nesse período de brotação, o bambu ele tem uma alta concentração de amido, né, gente? E também de nutrientes que vão alimentar os novos brotos que estão surgindo. Então, o período de brotação é extremamente importante para o bambuzal. É um período que você não pode colher para não machucar também os brotos, né? Para a gente ter esse controle melhor, tá bom? E esse período de brotação nos bambus entocerantes, ele geralmente vai correr no verão, tá bom? Enquanto os alastrantes, né, os que formam florestas, ele vai ocorrer na primavera, tá bom? Essa vai ocorrer sempre nessa época? A maior parte do tempo sim, tá bom? Mas ela pode ocorrer tanto prévia como tardiamente. Isso dependendo das características daquele bambuzal, das anomalias climáticas que a gente tem ano a ano e cada vez mais, né? Então, isso pode mudar um pouco. Mas a maioria das brotações, então, com os intocerantes ocorrem no verão e com os alastrantes na primavera, pessoal. Então, não vamos colher nesse período. Nesse período você vai lá, tira broto, seleciona, dá uma desramada sem fazer muita bagunça nesse bambuzal, né? Dá uma cuidada dele para que depois você venha fazer essa colheita, tá bom? Bom, mas e método, né? Que eu falei lá, bambuzal muito questionado, a gente vai ter método, né? Método para poder colher. Gente, a colheita ela tem que ser sempre priorizando, né, as varas maduras, como a gente já falou aqui nos capítulos anteriores, como eu já falei nessa última aula, tá bom? Nos bambuzais intocerantes, todavia, quando ele está condicionado, a gente vai ter uma maior concentração de vara madura justamente lá no centro, né? Eu estou mostrando aqui para vocês, no centro do nosso bambuzal, né? Enquanto no entorno a gente vai ter os comos mais jovens, tá bom? Nesse caso, gente, a gente tem que priorizar manter esses brotos novos, é claro, né? Então, aplicar uma técnica dessa vai ser interessante para você estar realizando essa colheita. Bom, existem duas técnicas. A primeira imagem ali em cima, ela é conhecida como técnica do túnel. Existe mais uma, que é a terceira, eu vou falar aqui para vocês. Essa a gente chama de técnica do túnel e ela é utilizada abrindo um caminho, simplesmente. A gente vai cortar todos os bambus ali numa largura de mais ou menos 60 centímetros, para alguém trabalhar com uma motosserra tranquilo ali dentro, né? A gente vai cortar esse bambu de fora a fora, tirando todos os comos, inclusive os jovens, tá bom? E aí vai facilitar que a gente consiga selecionar os comos internos daquele bambuzal, tá bom? É uma técnica que eu não gosto muito, porque divide um bambuzal, né? Não parece muito legal, nunca gosto muito de trabalhar com ela. Prefiro trabalhar com a técnica de ferradura, tá bom? Isso porque fica também mais fácil de colher por um único lado ali do bambuzal. Então a gente literalmente vai cortar alguns comos ali, formando uma ferradura
naquele bambuzal, né? Abrindo um caminho ali de 60 centímetros, 1 metro de largura, tá bom? Até esse centro do bambuzal, onde a gente vai tirar os comos maduros, tá bom? Outra técnica possível, divide o bambuzal em 6 fatias de pizza e ano a ano você colhe de uma dessas fatias, tá bom? Não acho ela tão prática quanto essas outras técnicas que vão melhorar o arejamento desse bambuzal, vai tornar o ambiente muito melhor, muito mais saudável, né? Bom, e a questão do corte? Eu não acabei falando dos alastrantes, né, pessoal? Como que é feito com os alastrantes? Alastrantes, você vai pegar lá uma área de 1 hectare, vai pegar um pedacinho que represente 10% daquela área e vai contar quantos comos tem dentro daquela área. Com essa contagem, você vai fazer uma regrinha de 3 para estimar quantos comos tem em todo aquele espaço, tá bom? Se você não tem a metragem quadrada do espaço, estou colhendo uma floresta na cidade, mede pelo satélite. Google Earth vai te ajudar a fazer isso aí, tá bom? Então, mensurando a quantidade total de bambu, a gente faz uma continha ali legal, tá bom? Para tentar colher de uma forma saudável para o bambuzal. Se o bambuzal tem de 5 a 10 mil comos maduros, a gente vai tirar 25% daquele bambuzal. Agora, se o bambuzal já está lá mais povoado, tem de 15 a 20 mil comos maduros, a gente vai tirar 35% daquele bambuzal. E se esse bambuzal é realmente grande, está com 25, 30 mil comos ali maduros, a gente vai tirar 50% de todos aqueles comos, tá bom? E esse número de comos retirados, eles têm que ser uniformes durante todo o ano, tá bom? É claro, dependendo da espécie, do estado do bambuzal, mas colher de maneira uniforme vai manter um padrão de crescimento legal para esse bambuzal, tá bom, pessoal? Bom, chegando no slide que a gente queria, o corte que eu falei para vocês nas outras aulas, a gente falou, lá no curso presencial na Universidade Estadual de Maringá, a gente falou disso também, corte sempre ali, ó, bem baixinho, mais baixo possível, paralelo com o diafragma, sem deixar nenhum copo, sem deixar nenhuma quina que acumule água, porque como vocês estão vendo ali naquela imagem da direita, esse como que ele ficar com esse copinho, ele vai atrair fungo, ele pode dar uma brotação lateral, isso não é legal, tá bom? Então, gente, para uma manutenção saudável do bambuzal, a gente sempre vai ter esse cuidado, evitar acidente também, gente. Se deixa bambuzal com quina lá, pisa em cima, machuca, sabe? Isso é muito perigoso. Então, evita cortar com facão ou machado, tá bom? Um bambuzal, ou quando você fazer um corte com facão e machado, pode acontecer, eu não vou julgar isso, mas vai lá com a serrinha de arco, dá um acabamento, sabe? Um serra-dente de tubarão, dá um acabamento naquilo lá. A retirada geralmente depois vai ser mais fácil, tá? Para vocês, tá bom? Isso vai ser bom. E aí, pô, ficou um copinho ali que você viu que tá um pouquinho alto, faz um canal, como a gente está mostrando ali na motosserra, e isso vai proteger o bambu, tá bom? Gente, quer ver? Eu trouxe, acho que tá no outro slide isso aqui. Aqui, ó. O que acontece com esses manejos mal feitos, né? Pô, cortou o bambu lá em cima, ficou um copo, ele não apodreceu, mas saiu um broto lateral. Fraco, roubando energia, torto e que vai atrapalhar nas suas colheitas futuras, né? Ou falta de coisa, a pessoa vai lá, corta lá em cima o bambu, fica aquele que nem na foto da esquerda ali, aquela bagunça, né? O bambuzal vai morrendo de pouco a pouco justamente pela falta de cuidado, pessoal. Então, cuidado é essencial quando você quer trabalhar com bambu, né? Bom, finalizando essa parte, então, e aí eu vou fechar essa aula no vídeo aqui e volto daqui a pouco gravando a próxima aula, já só falando de tratamento. A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento, tá bom? Às vezes eu acho que não precisa falar, mas é sempre bom falar. Planejamento antes de colher um bambu é essencial. Gente, algumas questões básicas que você pode usar para planejar. Definição de projeto. Você precisa estar ciente de que espécie que você vai colher, qual que é o gênero, qual que é o período de brotação, como que está a qualidade daquele bambu, né? Qual que é o tipo de projeto que você vai fazer, que vai ter uma espécie de bambu específica. Se você precisar, consulta aí um profissional em bioarquitetura, um profissional em bambu, a gente está aqui na Bambusa para ajudar vocês também nessa fase, tá bom? Além disso, planejar o tempo de colheita aí para um dia ensolarado, sem previsão de chuva, tá bom? Uma época seca do ano, dando preferências à colheita no período da manhã. Mas, pô, quando a gente fala um cultivo comercial, alguém trabalhando com grandes condições, o cara vai colher o dia inteiro, tá? Mas se você vai colher poucas quantidades, vai lá colher de manhãzinha antes do sol nascer, que tal? Procura o bambuzal mais próximo do local onde você vai trabalhar, com uma logística mais fácil, que não vai ter que passar por grandes vias, tá bom? Às vezes você não vai estar trabalhando com uma carretinha ou com um carro, então facilita esse trabalho. Elabora ali a tabelinha de quantos comos você vai pegar, qual que é a dimensão, comprimento, diâmetro,
colocando uma margem de 5 a 15% de como usar a mais, uma vez que você pode perder para uma rachadura, pode perder para uma outra coisa, tá? E aí você vai ter que esperar todo o tempo de tratamento de secagem de novo. Isso não é interessante. Então, colhe um pouquinho a mais do que você sempre planeja, tá bom? Faça a revisão disso tudo, leva todas as informações impressas, tá? Digitalizadas lá no celular para o bambuzal. Uma impressa é mais legal, porque às vezes o celular acabou a bateria ali, você está sem isso. Isso vai ser um guia para você, tá bom? Até para você entender o nível de dificuldade daquele projeto, até na precificação. Isso vai ser importante, né? Equipamento de proteção individual, obrigatório, gente. Camisa de manga longa, calça comprida, meia comprida, bota alta, tá bom? O sapato sempre fechado, ou tipo uma galocha, luva de tecido, daquela pretinha bem fininha, boa para trabalhar, tá bom? Chapéu, óculos de proteção individual é extremamente necessário. Coletas de grandes portes também usa capacete, tá bom? Tá com a motosserra na mão? Vamos lá, gente. Se você tiver com a motosserra na mão, você tem que estar usando uma viseira e uma perneira, né? Se você tiver, isso é muito bom. Não esquecer das ferramentas básicas para colheita. Ferramenta básica é, gente, uma ferramenta de medição, uma trena, um paquímetro, né? Uma fita métrica. Você vai precisar do material da ferramenta de corte, né? Pode ser uma arquinho de serra, pode ser um arco-dente de tubarão, pode ser uma motosserra, tá bom? Isso aí vai ser a sua ferramenta de corte. Um facão também para limpar mato, galhada ali, tá bom? Bastante corda para amarrar no transporte. Se você for puxar esses bambus de grande porte, cabo de aço, tá bom? Leva uma barra de ferro com mais ou menos 6 metros de comprimento, um ferro 10, 12, para você usar para perfurar os diafragmas, para lá no tratamento você já está com esses diafragmas perfurados enquanto eles estavam ali verdes ainda, né? O bambu estava novo e não seco, tá bom? Fica mais fácil. Geralmente eu colho e já perfuro todos os bambus, venho de um lado e do outro, perfuro tudo, levo ele todo cortadinho, sem galhada para o meu terreno, tá bom? Bom, muita observação no bambuzal, gente. Quais são as observações aí básicas? Levar muita água, tá bom? Bambuzal muito quente. O bambuzal é um local de vida também, né? A gente pode encontrar ratos, pode encontrar roedores, pode encontrar gambás, a gente pode encontrar muita aranha, geralmente, né? Como a gente também pode encontrar cobra, embora seja um pouquinho mais raro, mas eu já encontrei aí também, tá bom? Então, todo cuidado é pouco, muita atenção no que você está fazendo, tá bom? Procura lá no melhor bambuzal antes de estar fazendo essa colheita, confere os estágios de maturação, dá uma comparada entre as mesmas espécies em diferentes locais na cidade e aí escolhe o bambu certo, tá bom? Cortando sempre da maneira correta e não deixando formar aquele copinho. E toma muito cuidado também na hora que o bambu cai no chão, tá bom, pessoal? Que essa caída muitas vezes pode acabar trazendo uma rachadura futura para esse bambu. Retira todas as galhadas ali, gente, com arquinho de serra e facão, vai guardando do lado, né, conferindo para transportar, amarra bem essa carga, tá bom, na hora de levar também, para não trabalhar o dia inteiro e ter que ficar catando bambu na rodovia. Isso já aconteceu comigo, tá bom? Depois você volta, pega com a carretinha essas galhadas, leva ali para um ambiente que você possa jogar elas, tá bom? A gente geralmente acaba levando para o aterro, tá? E aí, gente, com isso, fecha nosso capítulo de dicas de colheita, tá bom? Fecha nosso capítulo de corte e também dos manejos. Eu vou encerrar essa aula agora aqui, porque o nosso próximo tema a ser discutido é justamente o tratamento, tá, pessoal? Então, para não ficar uma aula muito comprida, eu vou estar fechando essa aula aqui e a gente começa uma outra em breve, tá bom? Um forte abraço, muito obrigado por você ter acompanhado nós. Qualquer dúvida, a Bambusa fica à disposição. O número que está no WhatsApp do nosso Instagram, tanto da Bambusa Ateliê quanto da Bambusa Arquitetura, é o meu número, tá bom, pessoal? Então pode entrar em contato comigo e a gente vai conversando e tirando as suas dúvidas. Até a próxima, pessoal. Agradeço muito a presença de vocês do online. Agradeço muito também a presença do pessoal que está na nossa aula presencial lá na Universidade Estadual de Maringá. A Prefeitura de Maringá, eu tenho imensa gratidão aí pelas diversas parcerias que a gente vem realizando no âmbito da sustentabilidade, no âmbito de desenvolvimentos de projetos mais humanizados, projetos mais harmônicos, no desenvolvimento de uma cidade mais sustentável. Eu agradeço imensamente a Secretaria de Cultura
por proporcionar a possibilidade de a gente trabalhar com esse elemento cultural tão rico que é o bambu, né? Que, inclusive, como eu sempre digo para as pessoas, é um material tão rico que a gente tem leis federais, estaduais e até municipais aqui em Maringá de incentivo à sua própria cadeia produtiva do bambu. Porque a cadeia produtiva do bambu não é uma cadeia meramente financeira, né? É uma cadeia que trabalha cultura, é uma cadeia que trabalha saúde, é uma cadeia que trabalha de forma humanizada. O bambu, sem dúvidas, é o material do futuro. Pessoal, um forte abraço e obrigado pela aula de hoje, tá bom?